coordenação motora, coordenação óculo-manual e tempo-reação. O que esse jogo tênis de mesa adaptado tem a ver com essas três habilidades e capacidades? Sejam bem-vindos à última edição de Jornal da Educação Física. E hoje você vai entender a ciência da coordenação óculo-manual e ainda o seu tempo de reação. É um prazer estar aqui com vocês para poder tratar um pouco desse assunto tão discutido ultimamente: os benefícios dos jogos e das brincadeiras. A gente sabe, e principalmente dentro da ciência, né, onde a gente estuda a parte do cérebro, a parte da coordenação, de como tudo isso funciona em um corpo, a gente consegue ver algumas habilidades, algumas capacidades que as brincadeiras têm desenvolvido no ser humano. E o ser humano, ele desenvolve isso ainda enquanto criança, aperfeiçoa isso enquanto adolescente, adulto, e ele tem esses benefícios para a vida inteira, né? Nós vemos aí agora o jogo do ping-pong adaptado. Então nós podemos colocar aí que esse jogo ele trabalha a coordenação, ele trabalha o equilíbrio, ele trabalha uma das funções muito interessantes dentro do trânsito, por exemplo, ao dirigir o carro, uma moto, ou ainda estar de bicicleta, apesar de não ser motorizada, mas ela também é um veículo, né, um meio de transporte. As capacidades e as habilidades óculo-manual. As atividades óculo-manual, ela desenvolve a sua capacidade de tempo-reação. O que é uma atividade óculo-manual? É simplesmente o fato de você trabalhar a sua coordenação motora das mãos e do olho ao mesmo tempo. Escrever é um exercício óculo-manual. Esse ping-pong adaptado, onde você precisa ter coordenação, equilíbrio, e você precisa juntar o seu tempo de reação em ver, em manusear o produto e ao mesmo tempo tomar uma decisão de movimento que você vai usar com o braço. Você vai perceber que quando você movimenta a bolinha para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, você precisa então olhar ela, ter essa visão óculo-manual, e aí o seu cérebro ele precisa entender, ele precisa processar essa informação, ele precisa desenvolver essa informação de qual é o movimento correto que eu vou fazer com a mão. Não é simplesmente eu achar que sei fazer o movimento, mas é a capacidade de você olhar para o objeto junto com o seu movimento de mão e em questões de segundos, milésimos de segundo, você ter um tempo de reação. Milésimo de segundo é o tempo de reação que você vai ter para tomar a decisão e transformar essa decisão em uma coordenação, transformar ela em um movimento, ok? E quando a gente fala disso num trânsito, por exemplo, dirigindo qualquer tipo de automóvel, qualquer tipo de veículo, nós estamos falando justamente nessa capacidade. É você estar ali segurando um volante, ver alguma coisa que está acontecendo naquele momento e você ter o tempo de reação em que a sua capacidade óculo-manual vai te dizer o que você precisa fazer. E esse tempo de reação são segundos para salvar uma vida, para salvar a sua vida. Quando nós estamos falando em bebida alcoólica, nós estamos falando de alguns processos que acontecem no nosso cérebro. Nós sabemos que quando ingerimos a bebida alcoólica, o nosso fígado vai processar esse álcool, vai transformar esse álcool em algumas substâncias menos tóxicas para o seu organismo. Mas a gente sabe também que o nosso fígado ele não trabalha na mesma velocidade que talvez as pessoas consomem esse álcool. E esse álcool, ele vai sim circular dentro do seu corpo através do sangue e esse sangue vai parar lá no seu cérebro. É onde começa a danificar os seus neurônios. E os seus neurônios, eles começam a perder a capacidade do tempo de reação. Ele começa a perder a capacidade óculo-manual. E o que algumas pessoas não sabem é que o adolescente, até os seus 19, 20 anos, ele ainda está em processo de formação. E quando você consome esse álcool, você está prejudicando a sua formação cerebral. E eu ainda gostaria de falar com vocês sobre a questão do cigarro, da narguilha, ou ainda do cigarro eletrônico, o cigarro de palha. Todas essas substâncias que podem desenvolver sérios riscos de saúde, principalmente nas suas vias respiratórias, causando aí doenças crônicas ou ainda um câncer,
doenças que talvez nem têm cura. E enquanto nós estivermos vivendo uma pandemia, os riscos para as pessoas que fazem o uso desse tipo de substâncias são maiores. Nós sabemos que o Covid é um tipo de doença que se desenvolve nas vias aéreas. Pode sim desenvolver em outras partes do corpo? Pode, mas é na via aérea que ela se localiza em primeiro. E as pessoas que fazem uso da nicotina podem sim agravar o problema junto com a Covid e desenvolver ainda consequências graves. Algumas pessoas acreditam que fumar a narguilha, por exemplo, em uma festa ou ainda por lazer, por prazer, por apenas sentir o gosto do aroma colocado ali dentro, elas acreditam que não tem nenhum tipo de nicotina e que não vai trazer malefícios no seu sistema respiratório. Mas é a ciência que está te falando hoje que existe sim nicotina em todos esses cigarros, que seja o eletrônico, que seja o tradicional, o cigarro de palha, na narguilha. O simples fato de você aspirar a fumaça já lhe causa danos. Se causa dano para a pessoa que está do seu lado, que está apenas sentindo o cheiro, imagina para você que está puxando, aspirando o ar para dentro, aspirando essa fumaça para dentro do seu corpo. Então sim, os riscos são sérios. Então, se você é um adolescente e você faz o uso desse tipo de substância, pense um pouco. Vale a pena, agora em época de pandemia, consumir essas substâncias sabendo do risco que você corre? Vale a pena continuar ingerindo essas substâncias a longo prazo, sabendo que hoje você, aos 17, 18 anos, tem uma qualidade de vida, mas que doenças crônicas no seu pulmão pode te levar até mesmo a falecer mais cedo do que você pretende? Pense comigo, qual o tipo de qualidade de vida que você quer? Quantos anos você quer viver para escrever a sua história? Foi um prazer estar com vocês e obrigada pelo convite. E assim, encerramos o nosso PET 3. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada.